Olá, boa noite a todas, todes e todos do projeto. Aqui é Eustáquio Silva, do projeto Asile Yango. É um prazer estar convosco mais uma vez. Devido a alguns problemas técnicos, a imagem não está disponível no momento, mas nós tocaremos aqui com áudio e algumas imagens de fundo para falar convosco de improviso, decidido de última hora sobre um tema que eu acho caro, para que nós tenhamos uma pequena conversa aqui no Asile Yango, que é o tema de Arete e o Iwahere, ou seja, uma comparação conceitual entre aquilo que nós chamamos de virtude, excelência, caráter, bom caráter, na cultura grega, principalmente na cultura ateniense, e aquilo que nós consideramos um bom caráter e toda a complexidade do tema na cultura iorubá. São duas culturas distintas, a iorubá sendo uma cultura muito mais antiga, uma cultura muito mais, de um ponto de vista de elaboração, de cunho, de construção muito mais complexa, a meu ver, do que a cultura grega, apesar da grande já complexidade da cultura grega, são coisas que não se podem negar. Entretanto, a cultura iorubá ela transita entre muitas searas estas que não são totalmente seguidas pelas culturas nem helênicas, nem latinas e nem ocidentais. Pois bem, vamos aqui manusear alguns conceitos. Eu quero trazer aqui para vocês uma outra imagem, que é a grafia de Arete. Vamos começar pela estrutura grega. Vamos começar pela ordem do mais novo para o mais velho, uma ordem diferente daquela que se tem cronologicamente na progressiva, não é? Então, vamos começar pelo que se pode deduzir do conceito de areté para o grego, desde de uma composição de Hesíodo e Homero, uma concepção maior e mais tardia, mais aprofundada, como a de Aristóteles. Bem, vamos conceituar. Como eu tenho dito em alguns outros vídeos, eu acredito que já tenha comentado isso em relação à língua grega, principalmente o grego falado em Atenas, na altura de Platão e Aristóteles, é um grego cunhado a partir de uma concepção forte de, de como é que eu posso falar para vocês? Aqui deu uma pequena volta no coisa, mas o conceito grego de o conceito grego de arete, da palavra grega arete, que estava mostrando em tela anteriormente, que quer dizer, entre outras coisas, adaptação perfeita, adaptação, boa adaptação, excelência, virtude. É bom que se diga de antemão que o conceito grego de arete ele é vasto. Ele abriga não somente virtudes comportamentais e hábitos do ponto de vista que nós temos relativas a comportamentos humanos, de seres humanos, sejam eles individuais, num cunho individual, ou então numa questão coletiva, né? Da polis, como era pensada na Grécia.
Mas uma faca, um objeto inanimado, uma faca, ela também tem um areté. Se ela corta bem, que é a função a qual ela é destinada, se ela efetiva e efetua bem aquilo ao qual ela se dispõe a fazer, e ela faz com excelência, logo ela é uma virtuosa, é uma faca virtuosa, é uma faca que tenha e que contém areté. Por que eu digo isso? Porque quando nós formos ver o conceito de Iwapelé e o conceito de Iwahere, Yorubá, essa amplitude conceitual ela não é possível. É porque o conceito iorubano é um conceito instintivamente e internamente mais propício ao ser espiritual. E o conceito de espírito para o Yorubá é bem específico, não é algo que se possa relativizar para outras espécies, muito embora tenhamos algumas coisas que possamos ainda descobrir e algumas coisas que ainda possamos aprender das relações entre as espécies, os pássaros, por exemplo, com as entidades, os ancestrais, os irumolés, os orixás, mas quando se tem e se detém do ponto de vista dos conceitos aqui expostos, o Iuapelé e o Arherê, nós temos que especificar que eles são em detrimento e relativos à espécie humana. Diferentemente de Areté, que tem uma postura muito mais ampla. É um conceito grego de excelência, Areté. E é, como eu falei para vocês, de excelência de qualquer tipo. Pode ser a excelência de um animal na função a qual ele é destinado a fazer dentro do meio urbano, pode ser a função de um ser humano no sentido de uma profissão, de uma missão, de uma vocação, e também pode ser no sentido moral, no sentido mais abstrato do comportamento. É um cumprimento de um propósito, da função que o indivíduo se destina. Se ele o faz bem, se ele consegue completar a sua função, ele tem o areté. Então, nós temos 4 pilares fundamentais aos quais nós podemos relativamente delimitar uma forma mais profunda, aprofundada de falarmos do conceito de areté. Uma disposição firme e habitual para a prática do bem, e aqui nós temos uma questão do conceito de bem, uma questão de uma boa qualidade moral, ou seja, de uma força moral, e no caso grego, de um ethos, uma questão ética, porque moral e moralidade são termos latinos, são termos posteriores, mas aqui eles são usados no sentido grego de ética, no sentido grego de ethos, certo? E essa boa qualidade moral, essa força moral, esse empenho moral da Arete, ela é extremamente oposta ao conceito que aparece na Ética Nicômaco, o livro célebre de Aristóteles, de Estagira, que é o conceito de acrasia. Cracia ou crasia é poder e acrasia é a fraqueza, é a ausência desse poder da vontade. É muito estudado em filosofia da ação, enquanto a nossa indolência, a nossa prodigalidade em não cumprir um propósito, ao agir de uma forma contrária à razão, contrária à racionalidade, seja ela uma racionalidade meramente abstrata ou uma racionalidade mais ligada à pronesis, à sabedoria prática. Termos estes que são caros a Aristóteles, termos estes que estamos a usar. Um ato virtuoso é um ato de areté. É uma qualidade própria para a produção de certos efeitos, uma eficácia, ou seja, quando você é eficaz. E aqui é onde entra, nesse quarto ponto, é onde entra a areté de uma faca, a areté de um facão, a areté de uma lança, de um arco e flecha, a areté de uma cânfora, a areté de uma escultura, que é produzir certos efeitos de maneira exemplar, de maneira excelente.
eficaz. Aqui a palavra eficácia ela é bem propícia para se delimitar e demarcar os termos melhor. E como eu vos falei, tanto a figura de Hesíodo quanto a figura de Homero, nos seus textos, que são compilações de tradições orais gregas e das cercanias, eles são, na verdade, além de pessoas que construíram mitos, mas pessoas que compilaram e que ordenaram mitos, e a partir dessa compilação também trabalharam de forma diferente. Tanto Hesíodo quanto Homero, eles trabalham com uma figura heróica. A figura que possui Areté é uma figura heróica, geralmente situada como semideus, ou seja, que está presente entre a figura humana, de geração humana, e a figura divina de uma relação erótica, digamos assim, um afeto sexual entre o humano e o divino, que é presente, que está presente também na elaboração dos mitos, das narrativas, tanto homéricas quanto de Hesíodo, que são uma espécie de genealogia dessas figuras heróicas, dessas figuras que permeiam esses dois mundos, esses dois ambientes, essas duas instâncias, a partir do amor erótico, o amor sexual, o amor de relação sexual, como eu vos falei. E esses indivíduos, eles têm ações e posturas humanas que promovem o bem. Eles são inclinados ao auxílio, à empatia, à compaixão, à piedade, que são virtudes daquela ética das virtudes aristotélicas. Elas estão ali no manancial das virtudes aristotélicas e elas são como elementos que se coadunam e se aperfeiçoam e se afinam a ponto de construir uma ética propriamente, uma ética virtuosa que tenha como conceito primordial o conceito de areté. Então, por esse pequeno resumo, que efetivamente não vai fazer jus a toda a complexidade do conceito grego de areté, vocês podem ter a possibilidade bem delimitada, determinada, de que um meio de se chegar a essa areté, a essa excelência, é pelo ensino, pela educação. É pelo aprender esses mitos, é pelo absorver as histórias e praticar essa inclinação. Isso é ensinado, isso faz parte da paideia grega, isso faz parte da pedagogia grega, de ensinar desde cedo. Aqui temos a presença da figura do Aristóteles, nós temos também, e muito mais propriamente, a presença da figura do Platão, que são figuras que determinam muito melhor e muito mais propriamente aquilo que eu quero vos dizer, que eu quero vos chamar a atenção para essa percepção que nós temos, dessa visão que nós temos. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem a noção dessa noção específica que está presente nessa ideia que está demonstrada em tela, que é a ideia de um ensino, de uma educação, de um mestre que faz essa lição, que transmite essa lição da virtuosa a partir de mitos, a partir de narrativas, a partir de contos, a partir de histórias, a partir de outras conduções, a partir de outros meios da própria filosofia, das próprias questões concernentes à política e à ética o trato das pessoas e com as pessoas, e etc. e tal. Com isso, eu encerro a primeira parte aqui da minha fala e vou passar agora
para a segunda parte, que é a parte que refere-se ao Iuapelé, ou ao Iuarrerê, que é a explicação do bom caráter iorubano ou iorubá. Eu quero, primeiro, explicar que dentro dessa mesma linha, dessa mesma forma de ver a ideia de uma política, de uma ideia de uma transmissibilidade, de uma transmissão oral, no caso do Yorubá, dessa virtude, do que seria virtude, isso também se dá em termos de África, a partir de uma elocução muito pertinente que eu trago para vocês, que é o Eko Iwa-Here. Eko Iwa-Here é ensinando ou ensinar o bom caráter. Somente pela construção frasal perceberemos que aqui nós temos também a presença da ideia de ensino, de educação, de transmissão, de passagem de um saber, de um conhecimento, mas passar esse conhecimento no Iuá não tem nada a ver com a construção pedagógica grega. Aqui nós temos uma construção muito mais profunda, com conceitos outros, como eu falei, muito mais complexa, embora antiga, anterior à cultura grega, talvez muito da cultura grega tenha sido bebida da fonte iorubá. Afinal de contas, o Kemet, que é o antigo Egito, que fica no norte de África, pode ter abrigado durante muito tempo. Esta é uma tese que eu gosto muito de defender, não é minha, mas é uma tese que eu concordo, que o Kemet, o Antigo Egito, tem muita da influência do povo iorubá que lá esteve. Eu vou recuperar em um outro vídeo para vocês essa relação. E que, porventura, trouxe, levou para outros meandros, outras searas, a ideia das construções conceituais, das relações e devoções espirituais para o panteão iorubá, sendo uma derivação da questão quemética, e por conta dessa relação muito próxima, geograficamente, inclusive, das ilhas gregas, onde várias escolas de pensamento chamadas pré-socráticas se desenvolveram. Então, é possível que a fonte quemética tenha também sido uma fonte que permitiu uma derivação, uma secundarização de uma fonte também iorubá, de uma fonte diferente, de uma fonte específica iorubana, que também tem essa presença na cultura europeia, na cultura do sul da Europa, onde fica a Grécia, posteriormente onde estava o Lácio, e daí se expandiu para o que chamam do ocidental hoje em dia. Esse ensinar o bom caráter, esse Eko e o Arrerê, é a expressão das expectativas que a figura central do Algô, que é o adivinho, que é o futuro Babalagô, o senhor e o pai dos segredos, detentor dos segredos, no sentido paterno mesmo, no sentido pátrio, essa derivação do Iuá e da busca do Iuarrerê faz com que nós tenhamos uma função específica. Percebam bem que é uma função específica entre uma figura central e uma presença de uma ideia próxima do que seria um ambiente muito mais próximo de uma questão de ensino, tá certo? E tem dois conceitos que eu gostaria de trabalhar convosco, que é o conceito que desenvolvem bem essa questão do que é o bom caráter, que é o conceito de Adayeba ou Abi-Nibé, o caráter hereditário desse bom caráter, que é aquilo que trazemos do Orum
para o Aie. E aqui eu tenho que explicitar bem esses termos, porque Orum seria o mundo invisível, seria o mundo de onde nós viemos e para o qual nós iremos. Enquanto o Aie é esse mundo terreno visível que nós habitamos e que nós estamos. Essa transição de um mundo para outro é constante, até um ponto em que nós tenhamos esse equilíbrio restabelecido, é o que determina o bom caráter sendo concluído. Nesse ponto, nós temos que as experiências dessas vidas, que nós temos dessas consequentes viagens que nós temos, é que nós recebemos uma bagagem das quais nós rememoramos a cada vez que viemos aqui, a cada vez que nós temos essa experiência terrena, e essa experiência, esse ensinamento, essa bagagem antepassada, essa bagagem ancestral, e aí está um papel também da ancestralidade para o Yorubá. Essa passagem é o Yoahere, é o bom caráter, é um ensinamento pregado, por exemplo, na doutrina dos orixás, porque o bom caráter ele se concentra onde está a nossa consciência individual, onde está o nosso espírito humano, que é o nosso ori. E quem comanda, protege, cuida, cura, quando necessário, o nosso espírito são os orixás, que são os protetores e os donos das nossas cabeças interiores, que são os nossos espíritos, nossa consciência individual e coletiva. Então, o conceito de Adaieba, ou Abinibu, Nibi, peço perdão, é justamente essa ideia dessa transitoriedade do nosso espírito e que essa transitoriedade nos permite chegar a uma concepção de evolução do nosso espírito a partir dessas rememorações, dessas recobrações dos nossos antepassados, que já passaram por esse ciclo de movimentos, de viagens, de expedições do Orum para o Aie, de volta para o Orum, de volta para o Aie e assim consequentemente. Essa é uma parte conceitual. A segunda parte conceitual que se alia ao Adaieba é o Kadará, ou Kadara, que é também muito ligado ao Amun Wa Olorum, ou ao Omon, que é o destino pré-concebido para a pessoa por Olodumare, Deus Supremo. E essa construção é aquilo que nós somos destinados, mesmo que nós tenhamos 10, 15, 100, 1000 viagens do Orum para o Aie e de volta para o Orum, nós temos essas determinações já especificadas desde cedo, por Olorum, o Senhor do Céu, o Senhor do Orum. Então, essas passagens é que formam o Amun Wa Olorum. E esse Amun Wa Olorum também se deriva no Amun Torum Wa, que é a cerimônia de se transitar o nome, de se mudar o nome, que também tem a ver com o nome que se tem no Orum, o nome que se tem no Aie, ser deixado de lado para se tomar o nome que tem no Orum. E aqui nós temos também uma coabitação do Orum e do Aie, que são dimensões diferentes, ou abrigam dimensões diferentes. O Aie teria dimensões a menos do que o Orum. Isso são questões para outras temáticas, mas fica bem interessante pensar desse modo. Ainda falando do Iwaherê, nós podemos avançar para o que diz Ifá, o corpo literário de Ifá, sobre o Atumá, que é o retornar para evoluir. Esse retornar para evoluir é justamente o que nós chamamos de Uirá Herê, certo? Primeiro, o Apelê, que é justamente esse movimento, e que tem como consequência o Uá Herê, que é estar nesse movimento. Certo? Então, eu quero compartilhar convosco a última imagem, que é esta imagem, que é a esfera de Exu. A esfera de Exu, o esférico cíclico, que representa esse movimento, e Exu é o princípio do movimento, do Orum para o Aie, é o que está entre os dois mundos. Então, essa é um artefato iorubá,
muito bonito, por sinal. E ele tem o seguinte, ele tem essa cabaça iorubá, esse ambiente cíclico que abriga as duas partes que se encaixam perfeitamente, o Orum e o Aie. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é aquilo que, quando se fala exatamente, quando se fala da cidade de Leifé, o que está acima também está abaixo, ou seja, o que tem no Orum tem no Aie. Isso é muito interessante, muito interessante. Mas, antes de chegar a esse ponto, nós podemos falar do Ikole Orum e do Ikole Aie. Ikole é uma palavra, uma elisão iorubá, que quer dizer a casa onde eu aprendo. Eu tenho um Ikole no Orum e eu tenho um Ikole no Aie. Então, quando eu peregrino e caminho por um por outro, eu tenho uma relação com um com o outro. E essa relação do Orum com o Aie, como eu vos falei, tem uma intermitência muito grande, como, por exemplo, com a visão astrofísica, quando fala de 10 dimensões, o corpo literário de Ifá fala em 7 dimensões. Essas dimensões que comandam aquilo que acontece tanto no Orum quanto no Aie, aquilo que acontece no Orum e no Aie, ou seja, porque há uma correspondência entre essas duas instâncias. Isso se dá no Odu, o ventre, a barriga, o útero, de onde se tem essa ideia, esse encontro, essa encruzilhada, porque encruzilhar é isso, encruzilhar o Orum com o Aie é exatamente isso. Eles se encruzilham, eles têm o Icolé, essa casa onde se aprende, que é a chamada Leifé, que é a casa do amor, que é a terra que se espalha, a terra que veio do Orum e se espalhou no Aie, para formar o Aie, para poder constituir o Aie. Então, isso é importante que tenha essa noção, é importante que se tenha essa definição, essa ideia muito profunda, muito interessante, muito intensa, muito importante e complexa, que é essa ideia do bom caráter enquanto aquilo que é rememorado do antepassado, do ancestral, e para onde se caminha a partir dessas diversas paradas, nessas estações, nessas viagens. Certo? Está muito próximo da questão do mundo hiperurânico e urânico de Platão, no seguinte sentido, que são duas instâncias que no caso do Iorubá, que se comunicam, que se intercruzam, que se interpõem, se colocam como está nessa imagem, nessa esfera de Exu, ou como está na cabaça, na figura da cabaça que eu poderia ter trazido também aqui. E aqui é onde temos aquela frase que foi anunciada há alguns minutos atrás, que o que está acima também está abaixo. Então, para concluir, as viagens do Ori são para formar essa casa do amor, que é o Ileifé, no Orum, o reino invisível, e a casa do amor, o Ileifé, no Aie, o reino visível. Durante esses vários nascimentos, os Atumá, como o Ori individual, tem o Ori coletivo, certo? Que se expande adotando uma visão mais ampla, uma visão mais profunda, o que tem muito a ver com a evolução budista, por exemplo. Vejam como as coisas elas sempre se encontram, como as diversas tradições se encontram. E o propósito, segundo o corpo literário de Ifá, dessa viagem do Orum ao Aie, é desenvolver justamente o bom caráter, é afinar, é lapidar o bom caráter. E isso vai fazer com que nós tenhamos, por fim, o que eles chamam de Lai Lai, que é justamente essa beatitude, como a cristandade medieval chamava de beatitude, é justamente esse Lai Lai, esse estado de graça, essa consciência do Ori enquanto consciência individual
na mesma música, ou a tocar a mesma música do Iponri, que é a consciência coletiva, e essas duas instâncias, por consequência, estarem todas interligadas e conectadas a esse estado de graça, o Lai Lai, que é a manifestação mais própria que é o bom caráter, o Iwahere, que é você completar aquilo pelo qual você tem, digamos assim, a missão de estar presente nessas intermitentes, nessas constantes viagens de um plano espiritual ao outro. Percebam que do areté grego, que era uma coisa muito mais ligada ao hábito, ao comportamento, e isso ensinado, mas ensinado do ponto de vista de um aluno para um mestre, num determinado momento, nós temos aqui, e por fim, uma ideia muito mais espiritual, onde o ensinamento se dá pela experiência de se rememorar, ou seja, de reminiscências, que também está presente em Platão, que são coisas que são possíveis de se desenvolver em outros momentos. Então, é muito interessante que temos essas coisas em mente, é muito interessante podermos lidar com essas possibilidades e ver que a abrangência do conceito iorubano é muito maior, suscita muito mais questões, faz com que surjam muito mais elaborações e construções conceituais e intelectuais, isso tudo a partir de um plano e de uma concepção, uma cosmovisão muito maior e muito mais abrangente. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, me desculpo pela ausência de imagem, devido a alguns problemas técnicos, imagem minha, né? Não de imagens visíveis na tela. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem para as pessoas, divulguem, estejam sempre à vontade para perguntar, para questionar, para fazer críticas construtivas, ativem o sininho de notificação, estejam sempre aqui conosco, estejam presentes, porque a sua presença é preponderante e primordial e nos faz nos dá muita satisfação e faz muita diferença para nós. Somos o projeto Azile Yango, um projeto de ancestralidade, de espiritualidade, de conhecimento, de cultura, de tradições ancestrais africanas e tradições ancestrais dos povos originários. Estamos em várias redes sociais que vão estar descritas na descrição, que vão estar apontadas na descrição. É só seguir e entrar nessa família, participar de todas as questões nossas. Essa semana teremos uma programação interessante. Fiquem atentos, atentas e atentes, porque todos vão estar, todas, todos e todos, vão estar com essa programação em breve divulgada nas nossas redes. E eu vos desejo uma boa noite, uma boa continuidade de semana, um bom feriado, né, para quem está no Brasil, um bom descanso e muito axé e outra.